Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira. Hoje é dia 6 de junho e estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E que bom contar com seu carinho e também com sua audiência todos os dias aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa vamos aprender um pouco mais sobre cefaleia e enxaqueca. Você sabe a diferença entre cefaleia e enxaqueca? Daqui a pouquinho a gente te responde tudo isso e muito mais. E ainda hoje aqui no nosso programa vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema. E daqui a pouquinho vamos lançar a nossa enquete. Vamos fazer a nossa pergunta do dia e você vai ligar, vai interagir com a gente respondendo a nossa pergunta e também você terá a oportunidade de ligar para a gente e mandar sua dúvida sobre cefaleia e dor de cabeça, que é a mesma coisa, e enxaqueca. Cefaleia, dor de cabeça e enxaqueca é o tema desta edição do programa. Vamos ter tudo isso e muito mais, então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. E de tão comum, a dor de cabeça, muitas vezes ela não é devidamente tratada. É normal uma pessoa com dor de cabeça optar pela automedicação e prosseguir com suas atividades diárias sem buscar um tratamento adequado. É normal, mas não é o indicado pelos especialistas. Olha só, 7 em cada 100 brasileiros convivem todos os dias com a dor de cabeça. Mas o que muita gente desconhece é que existem mais de 300 tipos de dor de cabeça e elas podem aparecer de muitas formas e também muitas vezes. Com tanta dor de cabeça diferente, não existe ali um único remédio. Para nos ajudar a compreender mais, essa diferença entre cefaleia e enxaqueca, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Jefferson Souza. Dr. Jefferson é neurologista. Também vai nos ajudar no nosso bate-papo de hoje a doutora Nayara Amorim. Doutora Nayara, ela é otorrinolaringologista. Daqui a pouquinho a gente ouve aqui os nossos convidados, teremos muitas dicas e também orientações sobre o tema, mas a partir deste momento vamos conhecer um pouco da história de Dona Maria de Lourdes. Ela aqui convive com a enxaqueca desde os 8 anos de idade, isso mesmo. Preste muita atenção e confira junto com a gente. Estresse, ficar muitas horas sem comer e até esforço físico são fatores que podem desencadear uma crise de enxaqueca. Maria de Lourdes tem o problema desde os 8 anos de idade. Desde quando eu era criança, eu já sentia, assim, ao viajar, um cheiro muito forte, o cheiro da gasolina do ônibus, a claridade do sol, aí ficava me dando náuseas. De repente eu começava vomitando. Aí minha mãe tinha que andar com alguma medicação, com a laranjinha para cheirar. E no decorrer do tempo, depois que eu fui menstruando, no ciclo menstrual, daí eu fui algumas coisas piorando. As dores frequentes e que muitas vezes duram dias atingem principalmente a região dos olhos. Já às vezes eu estou boazinha. De repente, começam umas luzes. Aí começa daqui pegando e vem para trás. Aí dá aquela ânsia de vômito. Dores muito fortes, que às vezes eu não suporto. Eu tenho que correr para o lugar escuro, porque eu não aguento a claridade, a ânsia de vômito. A descoberta da enxaqueca de Maria de Lourdes só veio mesmo na fase adulta, junto com uma série de recomendações médicas. Já cheguei a ser socorrida para o hospital e lá eu tomei injeções. Aí depois eu fui para a médica, a clínica geral. E ela falou para mim que isso era enxaqueca, que eu fosse evitando de certos alimentos. Que aí eu ia evitar de estar tendo as crises mais assim, frequentes. Com a mudança, as crises diminuíram e só costumam aparecer com mais frequência perto do período menstrual. Aí, para aliviar os sintomas, ela toma remédios para a dor e enjoo ou faz algum tipo de chá. Eu tomo, aí faço um chá também e alivia bastante. Agora me sentindo bem melhor. Crises aliviaram muito, muito mesmo.
está se sentindo bem melhor, né, Dona Maria de Lourdes, porque ela buscou um tratamento adequado, buscou uma ajuda médica, que é muito importante. Você que está em casa, é bom evitar, né, o quanto antes evitar a automedicação, mesmo que seja uma simples dor de cabeça, evite a automedicação e procure alguma informação, né, com um especialista na área. Daqui a pouquinho, nossos convidados de hoje irão nos auxiliar bastante a compreender mais o tema, né, que ninguém gosta de sofrer com dor de cabeça e principalmente com a enxaqueca. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, mas agora a gente abre aqui o espaço do nosso programa para você participar, para você interagir. Primeiro a gente abre o espaço para você responder a nossa enquete. Vamos lançar a partir deste momento a pergunta de hoje. Você que está em casa vai ligar para a gente para responder aqui, ó, a seguinte pergunta, a enquete do dia lançada. E você precisou mudar alguns hábitos para aliviar as dores de cabeça frequentes? Sim ou não? Foi preciso mudar alguns hábitos para aliviar essas dores de cabeça? 3424-1547 é a nossa linha interativa, você pode ligar para a gente, responde aqui a nossa pergunta de hoje e também já pode mandar a sua dúvida sobre o tema 3424-1547 e 3424-1977. Tem essas duas linhas, né, para você participar com a gente. Manda aí sua pergunta, daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. Se você tem acesso à internet, você também pode participar aqui do nosso programa acessando, né, a nossa fanpage no facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço disponível, facebook.com/assunto do dia. Acesse a nossa fanpage, deixa seu depoimento sobre o tema, sua dúvida, responde também nossa enquete. Daqui a pouquinho vamos ler aqui no nosso programa. E se você está com o WhatsApp em mãos, também pode mandar quantas dúvidas você tiver sobre o tema. 99209-4819 é o nosso WhatsApp, 99209-4819. Manda aí várias perguntas que daqui a pouquinho os convidados de hoje terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Olha só, vamos falar agora de números, porque os números eles são altos e não podem ser ignorados, pois 46% da população tem dor de cabeça ocasional. Já 42% sofre com dor de cabeça do tipo tensional. De 11% a 15% sofre aí com enxaqueca e de 2% a 3% de enxaqueca crônica. O adequado controle da dor de cabeça, além de melhorar, né, a qualidade de vida, pode evitar também, a longo prazo, o surgimento de outras doenças como depressão, ansiedade e, em casos extremos, doenças cardiovasculares. Esses dados eles são da Sociedade Brasileira e Internacional de Cefaleia. E a gente vai aprender muito mais sobre o assunto a partir deste momento. Primeiro quero dar boas-vindas aqui aos convidados de hoje, doutora Nayara Amorim. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada, Watson. Espero que tenhamos uma excelente discussão. Também queria dar boas-vindas ao doutor Jefferson Souza. Seja bem-vindo, doutor, aqui ao nosso programa. Obrigado e mais uma vez disponível para todos. É um tema cercado por dúvidas. A gente confunde muito, né, cefaleia, achando que cefaleia é algo diferente de dor de cabeça, e já confunde também com a enxaqueca. No começo do programa, né, eu cheguei até a falar a diferença entre enxaqueca e cefaleia, falei também da enxaqueca com a dor de cabeça, fiz meio que uma mistura, né, doutor? Vamos explicar mais detalhadamente, né, mais pausadamente para quem está em casa. Cefaleia, dor de cabeça, é a mesma coisa ou não é? Enxaqueca já é um grau mais avançado da dor de cabeça? Como é que a gente explica isso para o telespectador que ligou a televisão agora? De maneira bem simples, cefaleia, que é o termo técnico que os médicos usam para chamar dor de cabeça, se refere a qualquer dor na região cefálica, certo? Enxaqueca é um tipo específico de cefaleia, que geralmente tem diria que um modus operandi especial. Ela age de uma certa forma, tem um cronograma, tem uma frequência, tem um tempo determinado e mesmo dentro das enxaquecas a gente tem algumas características específicas, tá? Então, dor de cabeça eu diria que é um termo genérico, que se usa para tudo. Cefaleia é um termo médico, que se usa para falar sobre dor de cabeça. E enxaqueca é um dos tipos de cefaleia que a gente tem. E mesmo dentro das enxaquecas, a gente tem muitas diferenças dentro das próprias enxaquecas. Principalmente quando se relaciona homem ou mulher, a diferença de sexo nas enxaquecas. Mas, de qualquer forma, enxaqueca é um termo usado hoje muito direcionado às chamadas cefaleias hemicranianas,
ou a cefaleia que atinge uma parte da cabeça de maneira muito fixa, que tem uma frequência pré-determinada, que pode vir ou não acompanhada, chamada aura, que são aqueles sintomas que acompanham antes da dor de cabeça chegar, que a nossa convidada explicou, e que não tem solução prática rápida, ela não vai ser resolvida com um simples medicamento. Não é aquela dor de cabeça que passa com um simples analgésico. Então, a dor que passa com um simples analgésico possivelmente não é enxaqueca. É um outro tipo de dor de cabeça. Mais de 300 tipos a gente falou, né? Muitos desses tipos, o otorrinolaringologista, né, ele dá o diagnóstico, ele trata um ou vários tipos de dor de cabeça, doutora? Como é que a gente explica para quem está em casa? A cefaleia que chega para o otorrino principalmente a cefaleia de origem rinogênica. São aquelas dores de cabeça que surgem em consequência de alterações da mucosa, do tecido interno do nariz. Principalmente quando a gente tem áreas que a gente chama de contato de mucosa. Então, pacientes que têm desvios de septo importante, ou rinites importantes, ou rinossinusites. A cefaleia que chega para o otorrino, quando é uma cefaleia que tem muitos sintomas nasais associados, é fácil o diagnóstico e normalmente está associada a uma rinocinusite aguda ou uma exacerbação aguda de uma rinocinusite crônica com ou sem polipose nasosinusal. E aí aquele paciente não tem só a cefaleia, ele tem outros comemorativos de obstrução nasal, de secreção nasal. A cefaleia, ela é bem típica com associação à sensação de peso na cabeça. Não é uma cefaleia latejante, como muitas vezes acontece na enxaqueca ou em outros tipos de cefaleia. Ela é bem típica com sensação de peso. Doutora, eu sinto como minha cabeça tivesse 200 quilos. Eu acordo já com essa cefaleia, porque a cefaleia ela piora no decúbito dorsal. Ele piora quando eu me deito, que acumula maior quantidade de secreção pela obstrução. E aí, em geral, a gente faz a condução. Agora, assim, dentro do contexto da cefaleia, o otorrino entra como diagnóstico diferencial. Como a gente tem várias possibilidades, nesse caminho, otorrino e neuro caminham juntos. Porque essa avaliação precisa ser feita. E às vezes eu tenho mais de um tipo de cefaleia. Eu não posso apenas ter uma cefaleia rinogênica, posso ter em um paciente que já é portador de uma enxaqueca, por exemplo. Então eu posso ter a associação de dois tipos de cefaleias diferentes e o adequado tratamento e acompanhamento dos dois vão favorecer a qualidade de vida. Eu costumo dizer que assim, o sintoma da cefaleia é um sintoma que, quando acontece de forma exacerbada, de forma recorrente, de forma significativa, vai trazer um comprometimento importante para a qualidade de vida. Aquela cefaleia eventual que acontece depois de uma noite de sono mal dormida ou pós-festa, uma coisa que não se repete, não tem repercussão, você faz um uso de um analgésico eventual, essa não chega ao médico, essa não vai precisar de uma investigação mais detalhada. Mas persistiu, tem uma intensidade importante, trazendo um prejuízo de qualidade de vida significativo, essa merece um acompanhamento médico bem de perto. Muitos deste tipo, né, mais de 300 tipos de dor de cabeça, muitos desses poderiam ser evitados, doutor? E evitaria de que forma? Evitado, né? É um termo assim que você teria que prever o futuro, né? Teria que prever que vai ter a dor. Isso a gente faz em caso de migrânia, que é outro termo que se usa muito para enxaqueca, esqueci de falar desse termo. A gente utiliza muitos abortivos da dor, ou seja, medicações que vão reduzir ou diminuir a chance da pessoa entrar em crise. No entanto, na dor de cabeça comum, na cefaleia convencional do dia a dia da maioria das pessoas, é muito difícil você prever que vai ter dor. Mas é possível você evitar que a dor inicialmente branda atinja um nível de dor tão intensa que incapacite você para o trabalho. Você pode acordar com uma dor leve e você pode usar uma medicação que vai impedir que aquela dor leve eventualmente piore e você evite ou impeça você de ir ao trabalho. Então, é possível você sim fazer um tratamento que nós chamamos abortivo das crises ou da cefaleia intensa, mas prever a dor de cabeça, alguns pacientes até conseguem. Tem pacientes que já têm dor há tão longo tempo que eles conseguem prever até com algumas horas de antecedência que vão ter a dor de cabeça, porque eles conseguem perceber neles mesmos mudanças físicas, psíquicas, mudanças pessoais, sensações estranhas, odor, visão, que parece que ao longo do tempo eles se percebem
que aquilo prevê uma dor de cabeça algumas horas depois. Então, é possível nesses pacientes, mas de uma maneira geral, não tem como nós prevermos, tem como nós tratarmos. Mas mudar, né, alguns hábitos pode ajudar a evitar muita coisa, né, muita crise e também muitos episódios de dores de cabeça? Se preocupar mais com a qualidade de vida, a qualidade da alimentação, em ter um bom descanso, né? É uma boa dica para quem está em casa nos acompanhando? Sim. Faz bem, não faz, doutora? Sim, certamente. Durante o programa, assim, acho que a gente vai ver algumas coisas, e Jefferson vai falar mais categórico do que eu, mas assim, especialmente a enxaqueca, que a migrânia tem uma incidência, uma prevalência na população geral muito grande. Você tem a qualidade de vida, qualidade de sono, qualidade alimentar, evitar estimulantes, evitar refrigerantes em excesso que contém muito açúcar, substâncias químicas em excesso, né, conservantes, ter uma qualidade de sono adequada. Tudo isso vai atuar melhorando aquele padrão, evitando os gatilhos, né, que deflagram as crises. Além, claro, das medicações que se usam e do acompanhamento regular. Hoje está muito claro que existe uma associação muito forte entre a alimentação e as crises de enxaqueca ou de migrânia. É necessário a mudança à educação alimentar se a gente quiser mudar o perfil da dor. Senão, você vai estar apenas dando medicação, não vai contribuir com o que a medicação realmente pode contribuir e tão logo você tente retirar a medicação, as crises voltam com a mesma intensidade. Então, é preciso uma mudança de vida, de qualidade de vida total, se a pessoa quiser ter qualidade de vida posteriormente. Senão, ela vai ficar apenas tomando medicação. E nesse contexto, o paciente ele tem que ser ator do seu processo de melhora. Ele tem que entender qual é a característica da doença. Porque assim, o médico atende, avalia, mas é impossível a gente mudar a vida do paciente. Então, nesse contexto, ele tem que ser ator, porque é exatamente o tipo de doença que não se controla apenas com medicação. Você não tá, aquele remédio, tô bom, pronto. Não acontece assim. Se fosse assim, era muito simples. Então, a gente precisa que seja parceiro, porque senão as crises se tornam mais intensas e cada vez mais difíceis de tratar e com prejuízo maior de qualidade de vida. Difícil também, né, conscientizar as pessoas em relação à automedicação, né? Que ela deve ser abolida, né, doutor? Nem pensar nessa possibilidade. Pode se mascarar, né, um problema mais grave com a automedicação? Ou a automedicação também pode provocar um problema mais grave? Pode. Na verdade, existem as duas coisas. Você pode ter o mascaramento de outras doenças pelo uso contínuo de medicações, principalmente analgésicas e anti-inflamatórias. Podemos ter consequências do próprio uso desses analgésicos e anti-inflamatórios em excesso. E a gente pode ter fatores complicadores a partir dessas medicações. Então, no uso do analgésico, que ajuda, sem dúvida nenhuma, ajuda na dor de cabeça, você pode ocultar uma situação mais grave, como, por exemplo, uma sinusite grave, uma infecção grave. Você pode ocultar uma dor de cabeça incomum, que precisa ser avaliada pelo médico. Não é que seja o geral, mas claro que dentro de um perfil de atendimento de vários pacientes com dor de cabeça, você vai encontrar aquele paciente que merece investigação pormenorizada, com exames de imagem, com tempo, com problemas mais sérios do que uma simples dor de cabeça, e que pode ter sido adiada a ida ao médico durante meses, anos, porque ele tomava analgésico em casa. E fora que os próprios analgésicos, os anti-inflamatórios, têm complicações. A gente sabe das intercorrências gastrointestinais, das lesões renais que os anti-inflamatórios provocam, além de nós hoje ter bem claro uma síndrome, que é a síndrome da cefaleia por uso crônico de medicamentos, em que a gente sabe que tem pacientes que pioram a dor de cabeça após alguns anos de uso de medicação cronicamente. Então, é necessário o tratamento adequado. Não significa dizer que é sem remédio. Existem remédios que são adequados a cada caso. Cada paciente é diferente. Não existe como simplesmente se transpor uma medicação de um paciente para outro. Cada paciente é diferente do outro. Então, a alimentação, por exemplo, tem pacientes que chegam dizendo que determinados alimentos provocam dor e outros chegam dizendo que são outros alimentos. Tem uns que se dão muito bem com medicação A ou B e outros dizem que odeiam ou não se dão péssimo com aquela medicação. Então, não há como você generalizar, é caso a caso.
E preocupa também, né, que muitos tratamentos, né, da rinocinusite, vocês médicos utilizam um antibiótico, né, e ainda a situação agrava ainda mais quando se trata de antibiótico, porque às vezes o paciente quer escutar o vizinho, às vezes sobra, né, do tratamento anterior um antibiótico, guarda e depois quer fazer o uso, isso também é muito perigoso, né, doutora? Com certeza, assim, hoje o tema da resistência bacteriana é um tema em voga e um tema importantíssimo, que assim a sociedade precisa ser parceira. Porque, assim, depois do advento de receita controlada para uso do antibiótico, isso já melhorou um pouco, mas sempre existe isso. O remédio que sobra, algumas farmácias que você consegue dar uma burladinha e conseguir comprar. E isso é péssimo, porque a gente tem uma tendência com o uso recorrente e inadequado, muitas vezes, do antibiótico, induzir resistência bacteriana, não tem um efeito adequado. Às vezes faz subdoses por tempos menores, e aí é importante a avaliação. Até porque a rinocinusite, seja aguda, seja as exacerbações de uma rinocinusite crônica, elas têm potenciais complicações. Então a gente precisa fazer um acompanhamento. É uma infecção em uma cavidade óssea paranasal e é uma infecção que carrega o risco de complicar. E a gente precisa de um tratamento adequado. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no nosso programa estamos falando, né, sobre dor de cabeça e enxaqueca. E a partir de agora a gente vai saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem vai trazer essas informações é Axa Macena. Olá, Axa! Valdson Balbino, bom dia para você e bom dia para você também que está aí assistindo o programa de hoje. Nós encontramos uma história curiosa aqui na internet sobre o assunto de hoje. A informação está no site da BBC Brasil. Nem rir, sentar ou ficar de pé. A dor de cabeça que deixou um paciente prostrado na cama durante anos. A reportagem traz a história de um escocês de 37 anos que não consegue mais sentar ou caminhar sem sentir dores. Até mesmo rir ou espirrar se tornaram ações que podem representar um risco para a sua saúde. Há 4 anos, o escocês David Baldwin levantou da cama com uma dor de cabeça devastadora que mudou de vez a sua vida. Ele sofre de um problema pouco conhecido que é chamado de perda de líquido cefalorraquidiano. Segundo estimativas, a doença atinge cerca de 5 pessoas a cada 100 mil por ano. Em entrevista à BBC, o escocês afirmou que essa condição surgiu do nada e que os sintomas são muito difíceis de explicar. Já os especialistas acreditam que a perda desse líquido que protege o cérebro pode estar relacionada a cirurgias na área ou até mesmo uma anestesia peridural durante um parto. Essas foram então as informações de hoje. Nós voltamos agora então com você, Valdson. Ok, Axa, muito obrigado pelas informações importantíssimas que a gente vai falar um pouco mais no decorrer do programa, né? Doutor, esse é um fato muito isolado, né? Algo muito específico, né? Não é comum aqui na nossa região um fato como esse. Não, são fatos que a gente chama anedóticos, ou seja, aqueles fatos raros que, claro, quem trabalha ou quem é especialista na área vai acabar encontrando, mas não são corriqueiras no dia a dia. As chamadas fístulas licóricas espontâneas, elas podem acontecer, não são frequentes, geralmente elas vêm secundárias a algum outro evento, quase sempre infecciosos, e são de difícil diagnóstico, realmente, porque muitas vezes são fístulas mínimas, que podem ou não ser acompanhadas de cefaleia, de distúrbios neurológicos, de alterações cognitivas e alterações motoras, mas são muito raras, têm que ser muito bem investigadas para o tratamento ser o adequado. O que é mais frequente, né, é o compartilhamento de mitos, às vezes, na internet. E para auxiliar quem está em casa a compreender melhor, né, sobre o tema, enxaqueca, dor de cabeça, a gente vai mostrar aqui algumas telas, vamos explicar para quem está em casa o que é mito, o que é verdade também sobre o assunto debatido aqui no nosso programa. Os convidados irão nos ajudar com explicações para a gente compreender melhor a situação aqui desses mitos e verdades. A primeira tela diz o seguinte, que o gengibre, ele alivia a dor de cabeça porque age como anti-inflamatório. Tem alguma verdade aqui nessa afirmação ou é um mito?
Será que Eu o não gengibre ele conheço. pode ajudar? Na verdade, o gengibre, como algumas raízes e algumas ervas que existem, ele é de certa forma, um descongestionante, ele age como alívio, principalmente na região orofacial, mas para tratamento da dor de cabeça eu não recomendaria, tá? Eu acho que não é por aí que se começa o tratamento, mas algumas pessoas usam não só o gengibre, mas chás específicos de algumas ervas e folhas, muito mais como descongestionantes. E assim, as ações anti-inflamatórias assim, são definidas, assim, o gengibre, aroeira, romã, mas assim, ações leves, então assim, a gente usa muito, por exemplo, gargarejos para uma irritação na faringe, mas assim, para tratamento de cefaleia, de dor de cabeça, não há nenhum embasamento disso. Ok, ótimas explicações. Próximo ponto, será que é verdade ou é mito, né? Massagens, elas podem aliviar as dores de cabeça? Pode. Mito ou verdade? Pode, mas depende da dor de cabeça. Se você estiver falando de uma dor de cabeça, de uma cefaleia tensional, de uma cefaleia muscular, de algo similar a isso, acompanhado geralmente de estresse, ansiedade do paciente, uma massagem pode aliviar a dor de cabeça, mas não deve ser uma primeira linha de tratamento, não deve ser aquilo que o paciente busca de imediato. Mas sem dúvida reduz o estresse, reduz a ansiedade, reduz tensão muscular e como isso também participa da gênese da dor de cabeça, é possível que alivie a dor de cabeça também. A dor de cabeça provocada pela sinusite, né? É um pouco mais difícil, né? Com a simples massagem, doutora? Não, aí não vai adiantar, realmente não vai adiantar a massagem, não. Mas acho que nesse caso, como um tratamento coadjuvante, nesses pacientes, especialmente aquelas pacientes muito ansiosas, que têm uma carga de estresse, uma postura de trabalho tensionado, computador a gente usa muito hoje, aquela postura. Aí eu acho que a massagem ajuda como adjuvante. Aí eu concordo realmente com o Jefferson. Próximo ponto, mito ou verdade, olha só. Tomar café pode combater a cefaleia? A cafeína ajuda, né, a combater a cefaleia, a dor de cabeça? Mito ou verdade? É mito, é mito. Na verdade, o café ele não age no combate à cefaleia. O que há sobre a cafeína, alguns estudos que são até duvidosos em alguns casos, alguns estudos mostram que a cafeína pode potencializar a ação de alguns analgésicos. Mas a cafeína pura não deve ser usada como analgésico. Ela não é analgésico. Tanto que alguns analgésicos contêm cafeína na sua fórmula, né? Justamente por essa teoria de potencializar a ação analgésica. E o excesso de cafeína até exacerba os pacientes com enxaqueca, até o contrário, né? Se você ingerir em excesso, é um dos gatilhos para uma crise, por exemplo, né? Inclusive, a gente não recomenda. Os pacientes que têm enxaqueca clássica, a gente recomenda que ele se abstenha do café. Evite o máximo possível. Próxima tela, vamos aprender mais sobre o assunto, vamos descobrir, será que é mito ou verdade? Quem tem enxaqueca, né, enxerga ali uns pontos brilhantes e também algumas luzes, doutor. Mito ou verdade? Verdade. A enxaqueca clássica, muitas vezes, além da dor pulsátil, hemicrania, ela é e pode ser acompanhada com o que a gente chama de escotomas visuais, que são esses pontos brilhantes que acompanham junto com a dor de cabeça, podendo vir antes ou durante a crise, tá? Algumas vezes vem antes, e os pacientes conseguem correlacionar esses escotomas com a presença da dor. Ok, vamos a um próximo ponto, outra tela para a gente aprender se é mito ou verdade. Ingerir muita cafeína pode agravar os sintomas da enxaqueca, a gente acabou de explicar, né? Para ganhar tempo, vamos aqui à próxima tela, outra informação. Mito ou verdade? Para eliminar a cefaleia, basta ingerir um analgésico. É simples assim, doutor? Basta aí, doutora, né? Só tomar ali um analgésico e tudo está resolvido, tudo vai ficar bem e essa dor vai para bem distante? Mito ou verdade? Meia verdade, eu diria. Na verdade, ajuda. Se você tiver com dor de cabeça e usar o analgésico, e esse é um dos grandes problemas, muitas vezes alivia a dor naquele momento, mas prolonga a doença, né? A dor ela tem que ser encarada de uma forma mais complexa, porque ela realmente é complexa. Então, só o analgésico pode não ser o suficiente. Então, é necessário muitas vezes um estudo daquela dor de cabeça, é necessário muitas vezes avaliação por imagem, é necessário que haja uma mudança cultural, uma mudança de hábito de vida, se a dor, se você quiser que aquela dor não seja recorrente. Se
você encarar a dor como uma coisa normal, tudo bem. Mas se quiser que aquela dor realmente seja tratada, às vezes só analgésico não é suficiente. E assim, lembrar que a cefaleia, ela é um sintoma, né? A dor de cabeça. E tem várias etiologias, várias causas por trás. Daí a importância dessa investigação adequada, porque existem causas realmente potencialmente graves que precisam ser corretamente diagnosticadas e adequadamente tratadas. Falando um pouquinho da minha parte em relação ao uso do analgésico, não melhora a dor de cabeça da rinocinusite. Não melhora. Assim, você pode até ter um certo alívio, mas o que a gente precisa não é de analgesia especificamente. A gente precisa de descongestionante, de desobstrução. Então, eu preciso lubrificar aquela mucosa, eu preciso lavar aquela mucosa com soro. Eu preciso, muitas vezes, quando eu tenho infecção associada, fazer uso de um antibiótico para tratar aquela infecção. Então, o puro uso do analgésico, no caso dessas cefaleias rinogênicas, normalmente não tem um efeito significativo no controle da dor. Por mais que as pessoas, né, tratem a dor de cabeça como algo normal, algo comum, que dá para ser administrado, né, não é normal, né? Principalmente é sinal de que alguma coisa está errada no corpo. Principalmente recorrência, aquilo que eu disse no início. Quando é uma coisa eventual, uma manifestação de um cansaço, de um estresse maior no período do trabalho, uma ansiedade, tudo bem, vai acontecer naquele momento, mas eu nunca tenho um histórico de dor de cabeça frequente. Começou a tornar muito intensa, com prejuízo importante de qualidade de vida, aí fugiu do padrão. Aí realmente precisa acompanhar. E as pessoas negligenciam muito. Toma um analgésico, melhora, toma um anti-inflamatório, melhora, posterga essa ida, e o que Jefferson disse, posterga a chegada no médico, às vezes dificultando o diagnóstico e perdendo tempo de diagnóstico precoce para várias doenças que podem estar envolvidas nesse contexto. E quando ela persiste por mais de 6 meses, se torna crônica esse problema? Qualquer dor. Qualquer doença, né? Na verdade, a dor enxaqueca, ela é enquadrada dentro de um âmbito maior ainda, da dor crônica. Qualquer dor que ultrapasse 6 meses de persistência e recorrência, nós consideramos como dor crônica e deve ser tratada como tal. Quando uma dor simples, uma dor aguda, uma dor de cabeça provocada, por exemplo, por ingesta de álcool excessiva, que no dia seguinte você passa, ressaca. Você passa com dor, fica com dor, mas 2 dias depois passou, é uma dor aguda que você teve por conta de uma causa bem específica. Mas se você tem uma dor que acompanha você 5 vezes por semana, 6 meses por ano, 10 meses por ano, é uma dor crônica e tem que ser encarada como tal. Ela não vai ser resolvida de maneira simples. E se não começar a pensar dessa forma, a dor só piora. E se tratando da rinocinusite, né? Tem um episódio hoje, daqui a uma semana tenho novamente, depois passo 2 semanas sem ter nada, depois volto a ter, né? Se passar de 6 meses nesse intervalo de 1 a 2 semanas, é considerado também crônica ou precisa ser 6 meses assim de dores intensas e seguidas? Na verdade, a rinocinusite, assim, a gente tem a rinocinusite aguda, que são aquelas manifestações que se estabelecem em geral 10 a 15 dias pós um quadro gripal, uma crise de rinite alérgica, que eu tenho muita secreção, obstrução nasal, tosse associada à cefaleia. Então, esse comemorativo é um comemorativo de rinocinusite aguda. Existe aquela característica crônica que são tanto as rinossinusites de repetição, que eu tenho a intervalos mais ou menos frequentes, entre 1 e 2 meses, mais de 3 a 4 crises por ano. E eu tenho a rinocinusite crônica, que é aquela que se associa normalmente à polipose nasal, que aí formam-se, pela inflamação crônica da mucosa nasal, eu tenho formações de lesões na parte interna do nariz, que são os pólipos nasais. Então, essa graduação aí a gente não entra muito em 6 meses de evolução, a gente entra em característica de quantidade de crises ao longo de 1 ano e a característica dessa recorrência, que aí merece um tratamento, um acompanhamento adequado. Porque, por exemplo, se eu diagnosticar uma rinite alérgica no paciente que está fazendo rinocinusite de repetição, fazendo um controle adequado dessa rinite, tratando de forma profilática, eu consigo evitar as crises e consigo evitar as exacerbações. E existem aqueles pacientes que vão necessitar de tratamento cirúrgico, que vão precisar de cirurgias para correções de desvios de septo, cirurgias para correção de rinocinusite com secreção acumulada na parte interna dos seios da face, e aí, dependendo da evolução, também se torna um paciente cirúrgico. Ótimas explicações, vamos agora até um próximo ponto. Outra tela, será que é mito ou verdade? O chocolate e o queijo, eles provocam crises de enxaqueca? Em alguns pacientes. O queijo eu não sabia. Em alguns pacientes, gordura, sim. O queijo também, doutor? O queijo também, principalmente alguns tipos de queijo, pelos 2 motivos. Um pela gordura e o outro hoje bem associado à intolerância à lactose de alguns pacientes. Então, assim,
não são só esses 2 alimentos. Os pacientes, de uma maneira geral, principalmente esses pacientes que já sofrem de dor de cabeça há muitos anos, eles já conhecem os alimentos que provocam crise nele. Então, eles até nos ensinam alimentos que muitas vezes você nunca tinha ouvido falar que provocava crise. Chega um paciente e diz, não, aquele alimento X provoca crise em mim. Então, é mais um alimento que você coloca na lista. E tem vários alimentos dessa forma. De uma maneira geral, a gente orienta alguns bem específicos. O chocolate e o queijo são um desses alimentos, mas a gente sempre pede para os pacientes observarem dentro da sua alimentação, que é diferente, cada um tem hábitos culturais diferentes. A gente pede para os pacientes observarem dentro da sua alimentação quais são aqueles que mais provocam crise de dor. No caso da rinocinusite, a alimentação está diretamente ligada às crises também, doutora? Não. Assim, falando especificamente, uma coisa que Jefferson lembrou realmente, da intolerância à lactose, é uma coisa cada vez mais comum hoje. Até porque a alimentação básica, principalmente das crianças, é a base de lactose, leite, muito derivado do leite. Então, nesse contexto, a intolerância à lactose pode estar associada a algumas infecções de repetição, especialmente na infância. Então, a gente teria isso, mas de uma forma geral, as rinossinusites, sejam agudas ou crônicas, elas não têm associação com a alimentação. Elas são muito mais processos infecciosos e inflamatórios da mucosa nasal, mas sem exacerbação com a alimentação. E a temperatura do alimento, né? Pode influenciar, doutora? Isso sim. Assim, especialmente quem tem uma sensibilidade nasosinusal maior, os alimentos muito frios, eles vão trazer uma repercussão mais significativa nas cefaleias, que a gente chama de cefaleias rinogênicas. Existe uma classe de cefaleia rinogênica dentro da otorrino, que é a cefaleia que a gente chama de cefaleia do frio, ou cefaleia do sorvete, que é exatamente quando um alimento mais gelado, uma bebida, um sorvete, você na hora que ingere, você já sente aquela dor de cabeça empontada em direção ao crânio. Normalmente ela é temporária, você termina o alimento e em geral vai diminuindo, vai arrefecendo de intensidade e ela se normaliza. Mas às vezes a gente precisa orientar os pacientes para evitar esse tipo de alimento, porque não há um tratamento específico. A gente vai controlar a rinite, a gente vai tratar, mas em geral essa sensibilidade ao frio ela vai continuar existindo. E além do alimento, fazendo um paralelo em relação ao frio, os ambientes muito frios. As pessoas hoje dormem com ar-condicionados em 16. Então isso para a mucosa respiratória é altamente deletério, é potencialmente ruim. A gente precisa dormir numa temperatura em torno de 23 a 24 graus, para que a gente tenha uma umidificação adequada da mucosa nasosinusal durante o período noturno. E aí esse ar-condicionado, no mínimo, não é ideal. Próxima tela, vamos conferir aqui a próxima informação para a gente ter uma explicação se é um mito ou verdade. Problemas de vista, né? E sinusite causam enxaqueca? Mito ou verdade? Não, isso é mito. Na verdade, são diagnósticos diferenciais de dor de cabeça, né, de cefaleia. Você pode ter problemas visuais causando uma cefaleia, a sinusite como causa de cefaleia, a enxaqueca sendo uma causa de cefaleia, né, sendo um tipo de cefaleia. Mas assim, dizer que os problemas visuais e as sinusites podem levar a uma enxaqueca, causar uma enxaqueca... É mito. Agora você pode ter a cefaleia mista. Você pode ter um paciente enxaquecoso que tem uma sinusite. Você pode ter um paciente enxaquecoso que tenha distúrbio de refração que provoca a ele também a que eles chamam de cefaleia muscular frontal. A gente pode ter também, por exemplo, que talvez tenha sido a queixa, pacientes que têm fotofobia durante a enxaqueca, que é o quê? É o paciente que não consegue realmente ficar em um ambiente iluminado. A luz incomoda tanto que ele precisa de um ambiente escuro. Não é problema de vista, ele tem fotofobia. Aquela que é primeira outra entrevista, diferença. ela falou bem, né? Fechou tudo, fecha a casa, escurece tudo. Ele vai para o escuro. Próximo ponto, vamos ver aqui qual é a próxima tela. A cefaleia é mais comum em mulheres? Mito ou verdade? Verdade grande. De 4 a 5 vezes mais frequente em mulheres. Então, a gente tem uma quantidade bem maior nos consultórios de mulheres com dor de cabeça do que homens, tá? Existem algumas cefaleias que são bem específicas de homens, inclusive, mas são mais raras, como a cefaleia em salvas. Mas a maioria das enxaquecas, das cefaleias, das dores de cabeça convencionais, acontece em mulheres. Próxima tela, mito ou verdade? Quem dorme mal está mais sujeito, né, a ter enxaqueca?
É verdade ou é um É um mito? dos gatilhos, né? Acho que não provoca a enxaqueca, né? Mas no paciente enxaquecoso... Na verdade, a enxaqueca ela pode ser ativada pelos dois gatilhos. Tanto dormir muito, quanto dormir pouco. Os dois gatilhos dependem muito do paciente. No entanto, hoje já se sabe, por exemplo, que dormir mal ou ter um que a gente chama de atividade de sono REM curta é prejudicial ao organismo como um todo. Predispõe você a ter dor crônica de qualquer natureza, não somente enxaqueca, mas a qualquer tipo de dor crônica. E predispõe a muitos distúrbios metabólicos que, em vários casos, estão associados à dor de cabeça. Isso é muito comum no paciente com apneia do sono, né? Os pacientes que têm doença obstrutiva do sono, você vê muito esse padrão de sono fragmentado, com muitos microdespertares quando você faz uma polissonografia. Isso vai gerar uma liberação de adrenalina, de catecolaminas na corrente sanguínea durante o período, que tem uma repercussão diurna absurda, de sonolência, de fadiga, de dor crônica relacionado a esses pacientes. Vários pacientes que a gente trata, por exemplo, de enxaqueca crônica, de difícil controle, que é um subtipo específico da enxaqueca convencional, a gente precisa fazer o estudo do sono desses pacientes. Por quê? Boa parte dele tem alteração do sono, que dificulta o controle da enxaqueca, que dificulta o controle da dor. E sem essa higiene do sono, é muito difícil de fazer esse controle. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. A gente agora vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje no nosso programa estamos aprendendo um pouco mais sobre cefaleia, sobre enxaqueca e já tem muita gente com dúvidas, muita gente interagindo. A gente agradece a sua participação e a gente disse que você pode ainda mandar a sua pergunta que vamos ler aqui no decorrer do nosso programa. Se você tem acesso ao WhatsApp, pode mandar no 99209-4819, 99209-4819. Mande aí sua participação que a gente vai ler e responder aqui ao vivo a partir de agora. A primeira pergunta não tem identificação, mas a pessoa pergunta o seguinte: tenho muito episódios de enxaqueca, principalmente no período pré-menstrual. Tomo anticoncepcional. Tem alguma coisa a ver, né? Tem alguma relação com o uso desse anticoncepcional e esses episódios repetitivos de enxaqueca nesse período pré-menstrual? Tem a ver, mas possivelmente ela não tem enxaqueca. Ela tem uma coisa chamada cefaleia perimenstrual, que é um dos tipos de dor de cabeça frequente em mulheres. Isso geralmente tem a ver com distúrbios hormonais, com distúrbios relacionados à menstruação. Não é incomum, ao contrário, é até relativamente mais comum do que a enxaqueca em mulher. O que acontece é que também ela refere que usa anticoncepcional oral. Então, a gente tem dois problemas aí. Uma, ela tem uma cefaleia perimenstrual e outra, ela usa anticoncepcional. Então, é preciso avaliar se esse anticoncepcional provocou mudanças na dor de cabeça dela. Se está associado a uma mudança, é possível que o anticoncepcional não seja adequado ao caso dela especificamente. É preciso adequar esse anticoncepcional. Mulheres que têm enxaqueca, principalmente enxaqueca com aura, não podem usar anticoncepcional, porque a associação de enxaqueca com aura, principalmente, e anticoncepcional e trombose é muito alta. Então, é necessário se avaliar se essa mulher tem o perfil adequado para o uso de anticoncepcional e qual o melhor anticoncepcional para ela. Então, uma avaliação médica nesse caso é essencial. Ok, vamos à próxima participação. Tem aqui a dúvida agora da Sônia, ela que mora em Maraguape 2, Paulista, tem 55 anos, ela fala que tem dor de cabeça constantemente, muitas vezes ela já acorda, né? Com ânsia de vômito também, passa um bom tempo sem a dor de cabeça, mas quando ela começa é de dia e é de noite. Isso pode ser enxaqueca? Um pouco do que ela descreveu, né, doutor? Fala essa só dor da náusea, constante, né? da ânsia de vômito. Pode ser. Agora, não está no padrão tão adequado a enxaqueca, mas é possível algumas variantes dessas enxaquecas. O ideal é que ela naturalmente fizesse até, para ajudar até o médico, ela pode fazer um diário seu pessoal da enxaqueca, o diário da dor. Isso ajuda bastante quando os pacientes vão ao médico.
é anotar, principalmente, na opinião dela, a intensidade da dor, a frequência, o tempo em que a dor persistiu no corpo dela, que analgésicos ela usou naquele momento. Isso ajuda bastante no controle e ajuda bastante ao médico que vai fazer o acompanhamento dela, porque muitas vezes os pacientes não lembram detalhes da dor, não lembram detalhes das medicações. Então, se ela anotar e quando for o médico relatar ou passar para ele esse pequeno relatório, que a gente chama diário da enxaqueca, o diário da dor, isso vai ajudar bastante no controle. Ela também precisa de avaliação médica. Dores persistentes, recorrentes, que tem que ter uso frequente de analgésicos, tem que ter avaliação médica. Não há como você simplesmente tratar isso eternamente. Temos aqui outra participação, agora é a participação da Isabela. Ela diz que tem uma filha de 3 meses e a filha dela fica constantemente com o nariz como se fosse trancando, né? Ela usa esse termo aqui, o nariz trancando mesmo sem ela estar gripada. Ela queria saber se pode ser adenoide. Ela suspeita de adenoide. Na faixa etária de 3 meses é pouco comum hipertrofia de adenoide. Na faixa etária dos 3 meses, na verdade entre 1 mês e 6 meses, a gente tem muito comum a rinite do lactente, que é uma rinite que ela não tem um mecanismo ainda alérgico envolvido, mas ela pode ter um histórico, principalmente familiar, de alergia respiratória envolvido. E você controla especialmente com higiene ambiental e lavagem com soluções da base de soro fisiológico. Então, lavagem nasal com soro várias vezes ao dia e o controle do ambiente, evitando poeira, limpeza do berço, o controle daqueles protetores laterais que se usam no berço, a troca frequente de lençóis, o decúbitozinho elevado, com um apoiozinho mais inclinado na hora de dormir. Normalmente isso controla bem os sintomas e o paciente fica muito confortável. A hipertrofia de adenoide, ela surge num contexto um pouquinho mais posterior, em geral a partir entre os 3, 4 anos de idade. Um pouco frequente na idade de 3 meses, tá certo? Ok, a próxima participação é do Erivaldo, ele que mora em Prazeres. Ele diz que sente muita dor de cabeça quando ele sente, né, o cheiro forte. Um cheiro muito forte, ele tem uma certa dor de cabeça, ou então quando ele está de jejum por algumas horas. Mas ele explica, né, que o fato de ele melhora muito quando ele toma um cafezinho. Seria uma dependência do café também? Como é que a gente explica essa situação aqui do Erivaldo? Cheiro forte, tem a dor de cabeça, quando está de jejum também, dor de cabeça, mas quando ele toma um cafezinho, ele melhora. Alivia. Isso é típico dos pacientes com dor de cabeça. As histórias são sempre muito semelhantes, até engraçadas de você ouvir. Por quê? Porque refletem basicamente a cultura, o dia a dia das pessoas. É importante você ter esse tipo de conversa com o paciente, porque, como eu disse, se você não generaliza tratamento. Bom, ele citou que quando tem um cheiro forte, ele sente dor. A princípio, qualquer ser humano que tiver uma sensação de odor intenso, ele vai ter dor. Por quê? Porque vários desses cheiros, eles possuem substâncias químicas que ativam terminações dolorosas na nossa mucosa nasal. Então, não é só o cheiro específico de A ou B. Agora, tem pessoas que determinados odores provocam crises de enxaqueca. É um gatilho. E é possível. Então é preciso você separar se é um gatilho de uma crise de enxaqueca ou se é o odor que tem um teor tão intenso que provoca dor em qualquer pessoa. A outra coisa que ele citou é o jejum. Jejum também está muito associado como gatilho de dor de cabeça. Quem tem dor de cabeça, enxaqueca clássica, o jejum também pode provocar como gatilho o início da crise. Então, jejuns prolongados desnecessários devem ser evitados, a não ser que você esteja necessariamente em jejum para alguma coisa. Mas, desnecessariamente, evite jejuns prolongados, assim como se deve evitar alimentações muito copiosas, muito volumosas, muito gordurosas, que também são fonte de gatilho de dor de cabeça. Com relação ao cafezinho, realmente não é a primeira vez que a gente escuta isso. A gente vê isso no relato das pessoas do dia a dia, de que sem um cafezinho da manhã, ela tem dor de cabeça o dia todo, ela tem que tomar aquele cafezinho. A gente sabe que a cafeína tem ações estimulantes no sistema nervoso central. A gente sabe que a cafeína é um estimulante natural. Não é considerado nada de demais, mas em uso, diria, continuado, contínuo, crônico, também provoca uma certa dependência do cérebro, nada exagerado, mas sabemos que se você tem o hábito de
diariamente tomar muito café, se você quiser passar um dia sem tomar café, vai ser difícil. Você vai conseguir, mas vai sentir várias mudanças de humor, de comportamento, de atividade. Isso é considerado também uma certa síndromezinha de abstinência. É um vício. É um vício, né? Vamos agora à pergunta da Marleide. Ela disse que é hipertensa e tem sinusite. Praticamente todos os dias pela manhã ela sente muitas dores de cabeça e só alivia quando ela toma uma medicação aqui, né? Que é a base de cafeína, que a gente não pode falar o nome comercial, mas vocês já sabem qual é. Ela deseja saber qual profissional que ela teria que procurar, né? Para tentar o tratamento dessa sinusite, que todos os dias pela manhã ela diz que não aguenta mais. São dores intensas na cabeça, e se existe alguma medicação específica, medicação só com a consulta médica. Isso. Tem 70 anos, né? E desde jovem ela tem esse problema. Ela queria uma orientação de qual profissional ela deve procurar. Eu acho que ela não, assim, ela falou os sintomas, né, sinusais, a gente tem que investigar, aí o especialista seria o otorrino, mas nada impede que ela tenha outros causas de cefaleia associado, que aí poderia necessitar da associação com o neurologista. De qualquer forma, é uma paciente que a dor é diária, já é de longa data, né, já é uma paciente que tem comorbidade associada, como a hipertensão, que aí precisa de avaliação médica. Otorrino e neuro, acho que seriam as duas principais especialidades realmente que ela deveria investigar. Porque essa característica de dor diária, dor contínua, acordar com dor, não é saudável e não está certo. Precisa realmente ser avaliado. Ok. Próxima participação é do Evandro Bezerra, de Salgadinho, em Olinda. E ele pergunta o seguinte, a esposa, né, ele diz que a esposa dele sofre com dores de cabeça e são episódios constantes, mas ela também tem problemas de vista. Como é que, né, ele quer saber se tem essa relação mesmo. Os problemas de vista podem causar dores de cabeça com uma certa frequência. Ele queria saber o que é que eles poderiam fazer para amenizar ou acabar com esse problema de uma vez por todas. É simples assim, doutor? Não, não é simples. Os problemas de vista que ele cita, possivelmente são distúrbios de refração, hipermetropia, miopia, astigmatismos, que são os mais frequentes. A gente vai ter, sem dúvida nenhuma, algum grau de dor naqueles que não são tratados, não são corrigidos, porque eles usam muito a correção natural, ou seja, você altera a posição da cabeça, você contrai mais a musculatura frontal, a musculatura temporal. Então, isso ao longo do tempo realmente vai provocar dor. Mas se você corrige o distúrbio de refração, a princípio não há nenhum problema em relação a isso. Agora, se ela tem dor de cabeça diária, persistente, tem que ser investigada, principalmente se já fugiu de um padrão que nós chamamos de normalidade usual, ou seja, aquela dor ocasional que passa com a medicação. Se é uma dor recorrente, principalmente se a dor leva você a emergências para ser medicado, deixou de ser uma dor convencional. Então, esses pacientes precisam ser investigados, precisam ser observados, tratados adequadamente. Ok. Pergunta agora da Débora, ela que mora no bairro de Prazeres. Ela fala que sofria bastante, né, com enxaquecas, mas comprou um travesseiro magnético que serve para vários tipos de coisas. Isso já faz 1 ano da compra, né? E ela disse que nunca mais sentiu dores. Ela disse que recomenda para quem está nos acompanhando. Veja, não é só os travesseiros magnéticos, existem as propagandas dos colchões magnéticos para dores crônicas. A gente, se você não vai ouvir nenhuma associação médica, nenhum médico recomendando esse tipo de tratamento, a melhora dela pode ter sido, infelizmente, apenas por placebo, efeito placebo, ou porque ela também, junto com o travesseiro, mudou alguns hábitos de vida. É possível que também ela tenha feito isso até sem perceber. Mas não há nenhuma correlação científica entre esses colchões magnéticos, travesseiros magnéticos, dor de cabeça ou qualquer forma de dor que eles apregoam para qualquer tipo de dor que o paciente sinta. Então, assim, eu não recomendo o gasto desnecessário, porque normalmente são custos até elevados, né? Muitos desses custos poderiam ser melhores empregados. Mas para ela tá fazendo bem, né? Mas não é uma recomendação médica. Enfim, né? O caso dela pode ter sido realmente um efeito placebo. A pergunta agora é do Amaro, ele queria saber o seguinte. Gostaria de saber se o pão, ele é ruim para quem tem dor de cabeça constante? O pão entra naquela outra característica que a gente começou a falar sobre os distúrbios alimentares.
pão hoje está associado normalmente às intolerâncias ao glúten, que é outra fonte possível, não é que eu estou dizendo que seja, outra fonte possível de causas de dores de cabeça que têm sido investigadas. Alguns pacientes, a gente pode correlacionar uma dor de cabeça, como eu disse, muitas vezes associada às chamadas enxaquecas crônicas de difícil controle, a distúrbios de glúten. Mas não são comuns, são raros, tá? São casos bem específicos. Então, de uma maneira geral, a gente não pede para suspender pão, não pede para você se abster de alimentos ricos em glúten apenas porque faz parte do modismo. Tá? Se investigado, comprovado e principalmente correlacionado à dor, faz parte da orientação alimentar. Tem a participação aqui do Everaldo agora, ele que mora em Prazeres, ele gostaria de saber porque essa especialidade médica é tão difícil nos hospitais, né? Ele fala, um neurologista muito difícil de se encontrar no SUS, principalmente a pessoa da família, ele fala, precisou bastante do neuro, mas não chegou a tempo e a pessoa chegou a falecer. É uma especialidade rara aqui no nosso estado, doutor? Não, não é rara. Não é rara. A gente tem na cidade do Recife, acredito que mais de 100 profissionais. Acredito que até mais do que isso, porque como todos os anos novos profissionais chegam ao mercado, sem dúvida a gente tem entre 100 e 200 profissionais na cidade. A grande questão, eu diria que é a questão da gestão. Gestão pública hoje, a gente não precisa dizer, é deficiente em vários aspectos, principalmente na saúde. Profissionais existem, mas eles precisam ser adequadamente contratados para trabalharem. E é claro que isso é uma coisa de gestão. Próxima participação, vamos ver aqui de quem é a próxima pergunta. Agora é da Edinaura. Ela tem 55 anos, ela disse que há muitos anos ela sofria com enxaqueca. Ela tinha náuseas e tudo mais. Tomou chá verde durante muito tempo sem saber que era bom para a enxaqueca. Enfim, não tive mais enxaqueca. Pronto. Isso procede? O chá verde melhora mesmo a enxaqueca? Veja, é mais outra curiosidade. Curiosidade. Os pacientes chegam com essas histórias para a gente nos consultórios. A gente nunca diria... nega o caso, nega o evento. Se para aquele paciente, como a Nayara falou, funcionou, ótimo. Eu não vou dizer pare de usar, não use mais. Mas assim, cientificamente não tem nada comprovado. Por exemplo, o chá verde mesmo, ele é rico em cafeína. Ele tem uma quantidade de cafeína até relativamente alta. Dependendo da quantidade que você toma, você pode tomar até mais cafeína do que numa xícara de café. O que pode acontecer nesses pacientes é que a sensação de bem-estar da cafeína tenha sido boa o suficiente para aliviar sintomas de estresse, ansiedade, que também fazem parte da dor. Além, claro, que ele pode ter tido também mudanças de hábito de vida e tudo mais. No entanto, se para o paciente fez bem, não é o médico que vai desindicar. Ok, uma última pergunta antes de ir para o intervalo, a gente vai responder a dúvida da... quem está mandando a pergunta é a Dora, a pergunta é ela fala que a irmã dela, a Inês, ela sofre com uma dor muito intensa, né, na cabeça. Ela já fez, né, ela coloca que ela já faz uso de morfina. Existe, né, algum hospital específico para o tratamento? Ela disse que sofre junto com a irmã por conta dessa situação. Ela mora em Camaragibe e tem sido socorrida a cada 2 meses à UPA. A dor é tão intensa que a irmã, né, já perdeu até o gosto de viver. O que a gente poderia orientar aqui? A Dora perguntando sobre a irmã Inês, né? E a gente explica também o que é essa morfina, né, doutor? Explica pra gente. A morfina seria a última linha de tratamento médico, principalmente químico, que se usa. Para um paciente chegar a usar morfina por uma chamada dor não neoplásica, que é o caso dela, possivelmente o médico não encontrou outro tratamento. No entanto, isso é muito raro na dor de cabeça. É necessário saber se ela estava em algum centro de tratamento específico, porque apenas centros de tratamentos conseguem chegar a esse nível de tratamento. Normalmente, para casos muito difíceis, que a gente chama, como eu disse, a cefaleias crônicas de difícil controle, a gente encaminha a centros de tratamento especializados nesse tipo de dor de difícil controle. Ela já fez tomografia, né? A irmã dela já fez e não acusa nada, doutor. Por isso mesmo, mais um motivo para se pensar 2 vezes antes de se prescrever morfina, tá? A prescrição da morfina só pode ser feita por médico. Então, de alguma forma, ela está sendo acompanhada por algum médico, senão ela não teria acesso à morfina. E a morfina gera dependência química, né? E a gente precisa muito
que o ideal seria que ela procurasse centro de tratamento. A gente tem centro de tratamento da dor, tanto no Hospital das Clínicas, quanto no Oswaldo Cruz, quanto no Hospital da Restauração, e alguns centros de tratamento específicos de dor de cabeça. Só dor de cabeça no Oswaldo Cruz e no Hospital das Clínicas também. Então, assim, seria interessante que ela buscasse um desses centros de referência em dor de cabeça, para saber se o tratamento dela está adequado, tá? Tá certo. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos mostrar para vocês as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Preste muita atenção e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste muita atenção às oportunidades que vamos conferir a partir deste momento. Olha só, uma vaga para analista de contabilidade, uma oportunidade, e para você preencher essa vaga, a exigência é que você tenha ensino superior completo, 6 meses de experiência, o salário é de R$ 1.600. Uma vaga para analista de contabilidade. Vamos conferir juntos a próxima oportunidade? Agora tem uma vaga para técnico de refrigeração, uma vaga, ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência, o salário é de R$ 1.500, uma vaga para técnico de refrigeração. Próxima oportunidade agora é uma vaga para gerente comercial, uma vaga para gerente comercial, ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$ 2.500 é o salário, uma vaga para gerente comercial. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato, pegue aí o papel e a caneta para anotar o telefone, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, desejo a você mais uma vez boa sorte. Vamos seguir aqui para falar mais sobre enxaqueca, sobre dor de cabeça. Temos várias perguntas, inclusive vamos conferir as que chegaram através do telefone. A primeira pergunta do telefone foi a Maria de Fátima que mandou para a gente. Ela mora em Nova Descoberta, tem 58 anos. Ela descreve o seguinte: tem um colesterol, né? Deve ser um colesterol um pouco elevado, pressão alta também, ela diz que sinto muita dor de cabeça. Há 15 dias sinto uma dor assim no meio da cabeça. Essa dor queima por dentro. A sensação é de uma água fria jorrando por dentro da minha cabeça. Tenho tontura e frieza no corpo também. O que é que poderia ser, né, isso, diante desses fatos isolados que ela aqui descreveu? Né? Veja, é necessário que que ela seja vista por um médico. É necessário que essa anamnese, que essas queixas dela sejam bem esmiuçadas, sejam bem detalhadas, porque, por exemplo, a gente tem uma incongruência de uma sensação de queimor por dentro e de água fria. Então, seria queimor ou água fria, seria sensação fria ou quente. Mas, de qualquer forma, ela tem uma faixa etária que tem muita associação com doenças pré-existentes, como ela já tem aí, metabólicas, hipertensão, que são causas específicas de dor, de apatia, muitas vezes de tonturas também. Então, assim, ela tem motivos para ter dor, para ter tonturas, para ter o que a gente chama de dificuldade de você se mobilizar, dificuldade de desinteresse, muitas vezes associado também a estresse, ansiedade. Então, é uma paciente que precisa naturalmente ser investigada. A dor pode ter relação com a própria pressão e o colesterol dela elevado, como pode ser de outra origem, mas normalmente vem muito associada às doenças pré-existentes dos pacientes. E a característica de dor e tontura de origem metabólica, né, que ela pode estar diante
né? Tem uma dislipidemia, né? O aumento do colesterol e os picos hipertensivos. Às vezes não é uma pressão que é adequadamente tratada, porque aquele hipertenso que é adequadamente tratado, ele vai evoluir bem. Ou se isso não tem nada a ver e tem outras causas específicas para essa dor de cabeça, para essa tontura. Então, realmente merece uma avaliação médica detalhada. Próxima pergunta, vamos ver de quem é a próxima dúvida. Quem ligou para a gente também, mandou pergunta, foi a Maria do Carmo, de Limoeiro, tem 66 anos. Ela fala o seguinte: mesmo dormindo bem, né, quando acordo pela manhã, eu sinto uma dor de cabeça. Por que isso acontece? Tem várias possibilidades aí. Então, primeiro, ela realmente dorme bem ou ela acha que dorme bem? Outra coisa, a dor de cabeça é só pela manhã, depois que ela acorda, ou ela acorda durante a noite com dor de cabeça? A dor chega a acordá-la? Uma outra coisa, essa dor é só relacionada ao sono ou é com a postura, com a posição? Se ela se deitar durante o dia, também vai ter dor de cabeça ou não? Então, esse detalhe chama atenção porque a gente tem que lançar isso em mãos para um diagnóstico adequado. Tá? Além, é claro, de toda uma gama de outras avaliações que se tornam necessárias. Mas esse tipo de dor, principalmente a dor que acorda o paciente, ela tem que ser investigada. Uma dor não é frequente acordar o paciente, mas é necessária investigação porque existem várias possibilidades em função disso. Uma das possibilidades pode ser a sinusite também, né, doutora? Geralmente os pacientes com sinusite se queixam. A e dor a dor começa ao acordar, né, doutora? Isso, a sensação de pressão normalmente na cabeça. E aí ela precisa ser avaliada se tem outros comemorativos sinusais, de obstrução nasal, essa esmiuçar bem a queixa que ela está tendo e fazer a investigação, é importante. Assim, não dá para atribuir só ao fato de ela achar que está dormindo bem e já vai acordar sem dor, porque pode ter outras etiologias. Ok. Próxima pergunta, vamos ver de quem é a próxima dúvida. Maria Francisca de Camaragibe tem 70 anos, ela fala o seguinte: meu esposo tem 74 anos e desde criança ele sofre com dor de cabeça. O médico disse que era sinusite, passou o remédio, mas até agora essa dor não sumiu. Ele toma analgésico quase todos os dias. A dor costuma aparecer perto ali dos olhos, no meio da cabeça e também na nuca. Maria Francisca de Camaragibe descreveu esse aqui, quadro do esposo que tem 74 anos. Desde criança tem dor de cabeça, mas teve o diagnóstico já da sinusite. Que tem que ser investigado para ver se de fato é uma sinusite ou se ele tem uma sinusite associada a outra etiologia de dor. Porque várias coisas que ele citou não condiz muito com o diagnóstico. Ele não falou nada de sintoma nasal, não mencionou nenhuma exacerbação com infecção, com secreção, só. Mas assim, você pode ter outras etiologias. A própria enxaqueca você pode ter perto dos olhos. Então assim, não necessariamente as pessoas sempre atribuem a dor em torno dos olhos, a dor próxima à região dos seios da face à sinusite, e não necessariamente pode ser. Então, ele precisa de uma avaliação para fechar esse diagnóstico de rinocinusite, esmiuçar direitinho essa queixa, fazer a investigação com exames complementares e uma avaliação adequada, mas também, talvez, uma avaliação neurológica associada, tá certo? Ok, vamos seguir aqui, temos muitas perguntas também através do WhatsApp. A pergunta agora é do Eliel, ele que mora em Olinda. E ele queria saber o seguinte: se a dor de cabeça ela pode ter alguma relação, né, com a tireoide? Tem alguma coisa a ver, dor de cabeça com algum problema na tireoide? É a pergunta do Eliel. Durante a investigação de qualquer dor de cabeça, é necessário que se faça uma investigação metabólica do indivíduo, do paciente. Por quê? Em vários pacientes, alterações metabólicas podem levar a uma dificuldade no controle da dor de cabeça. Então, necessariamente você não precisa ter uma correlação absoluta entre o hipotireoidismo, o hipertireoidismo e dor de cabeça. Mas, por exemplo, um hipertireoidismo pode estar associado a uma hipertensão, e a hipertensão ser, sem dúvida nenhuma, um fator bastante associado às dores de cabeça. Então, é necessária investigação metabólica nesses pacientes, dentro do programa de investigação dessa dor de cabeça, para saber se não é essa a causa, por exemplo, da dificuldade do controle. Ok, temos aqui outra participação. A pergunta agora é da Andresa. Andresa, ela diz que sente dor de cabeça constantemente e as dores elas ficam às vezes intensas, ela fica enjoada, com vontade de vomitar e muitas vezes, né, a dor de cabeça só para quando ela toma um anti-inflamatório. Ou ela fala aqui o nome das medicações que a gente não pode falar porque é o nome comercial. Gostaria de saber se é enxaqueca. Ela disse que mora em Olinda, está gostando muito das explicações e queria, né,
que vocês respondessem essa dúvida dela. Ela diz também, né? Quando estou com dor de cabeça, eu não suporto claridade nem ouvir barulhos. Ela descreveu, clássico, né? ela descreveu vários sintomas de enxaqueca, na verdade. Então, mulher, jovem, sintomas associados a náuseas, vômitos, fotofobia, recorrência, e que por acaso ainda melhora com o anti-inflamatório. Então, ela tem realmente uma possibilidade muito grande. Claro, a gente teria que fazer mais algumas perguntas à paciente, mas ela tem uma possibilidade muito grande de realmente ter uma enxaqueca clássica. Nesses casos, a recomendação de que ela faça, principalmente se ultrapassar mais de 2 crises por semana, que ela faça um tratamento profilático. Esses tratamentos profiláticos, eles reduzem a intensidade, a frequência e muitas vezes tem controles demorados. A gente tem casos de pacientes que passam às vezes 1 ano sem ter dor de cabeça, passa 1 ano e meio sem ter dor de cabeça. Isso para a gente é uma taxa, quando a gente consegue isso, a gente fica muito feliz, porque é muito sucesso e muita qualidade de vida para aquela pessoa. Então, assim, com os tratamentos profiláticos, os pacientes passam 1 ano sem tomar remédio, sem usar analgésicos. Então, é importante que ela procure um profissional, de preferência um especialista, mas não puder um generalista, mas que ela faça esse tratamento profilático, possivelmente, depois de ser naturalmente completada a anamnese adequadamente, realizados os exames necessários, mas a possibilidade dela obter uma qualidade de vida melhor, sem dúvida nenhuma, existe. Tem uma pergunta aqui, a pessoa não se identificou, mas queria saber se é mito ou verdade que estava lendo na internet que o uso do magnésio ajuda a combater a sinusite. Já ouviu falar nisso, doutor? Não conheço. Às vezes tem muita coisa na internet. O magnésio é usado para quase tudo. É. Na verdade, o magnésio hoje como suplemento alimentar, então muitas pessoas estão usando para dores de uma maneira geral, estão usando para depressão, estão usando para ansiedade. Está se investigando, está se pedindo, né, dosagem de magnésio, dosagem de potássio, dosagem de tudo, todas essas partes nutrientes, para fazer, ganhou muito campo com a nutrologia, com isso tudo, né? As investigações metabólicas, elas estão ultrapassando o que geralmente dosagem de zinco, mas é outra coisa que está sendo feita muito. Não existe, do ponto de vista técnico, científico, nenhum tipo de embasamento. Nada. Próxima pergunta é da Madai, ela que mora em Igaraçu. Ela diz que tem muita dor de cabeça quando está em ambientes muito iluminados e também quando ela ler muito. O que é que a gente poderia dizer para ela? Bom, se o ambiente iluminado faz ela entrar em crise, possivelmente ela deve estar realmente tendo o que a gente chama de fotofobia, assim, como gatilho. Não é comum, tá? A não ser para alguns tipos de iluminação. E até isso é importante você frisar. Qual é a iluminação que está provocando crise nela? É uma iluminação convencional? É lâmpada frio? É lâmpada brilhante? Então isso é importante também. A outra coisa que ela cita é exatamente que ela lê muito. A leitura em si, ela não provoca dor, tá, de cabeça, mas se você estiver usando muita musculatura para ler, possivelmente você deve estar com distúrbio de refração e isso pode provocar dor do ponto de vista prático, porque provoca a tensão muscular aumentada. Mas precisaria de uma avaliação oftalmológica, né, associada. Ok, a dúvida agora que chegou por telefone é da Cristina Maria, ela que mora no IPCEP e tem 53 anos. Ela disse o seguinte, ela fala que tem uma dor de cabeça do lado esquerdo, que vai descendo ali para o pescoço e chega até o peito. Ela disse que teve um AVC há 12 anos. Nesse caso específico, qual a orientação que a gente poderia dizer para ela, doutores? Ela tem 53 anos, Cristina Maria já teve um episódio de AVC e tem uma dor de cabeça do lado esquerdo, né? Essa dor vai descendo do pescoço e chega até o peito. Bom, 53 anos. Mas aí vem de novo a mesma coisa. A gente precisa avaliar a paciente e ver exatamente o que é que a gente está encontrando. 53 anos, a gente pode estar diante, por exemplo, de uma artrose cervical e essa paciente ter também uma dor cervicogênica. Ela pode ter uma dor de um lado específico da cabeça associada a uma dor cervical, uma dor torácica alta. Ela teve um passado de AVC, então essa paciente ela pode, não sei se é do mesmo lado que ela teve o AVC, ela pode ter uma dor central. Alguns pacientes de AVC, eles podem persistir com dor crônica no lado que sofreram AVC, que é o lado da doença. Então, esses pacientes muitas vezes necessitam de tratamentos mais específicos, tratamentos às vezes até cirúrgicos, mas precisa ser investigado.
Ao tempo também que, por ter 53 anos, ela pode ter comorbidades, ela pode ter hipertensão, diabetes, pode ser fumante, teve passado de AVC, então é uma vasculopata. E esses pacientes podem ter uma cefaleia crônica também. A clássica enxaqueca não está descartada até que seja investigada. Então, pode ter vários diagnósticos, mas em todos esses diagnósticos tem tratamento para controle da dor. E puxando só um ganchinho, porque falou em unilateral, né, puxando para pescoço, os distúrbios de articulação temporomandibular. Os distúrbios de mastigação que envolvam a articulação temporomandibular são causas possíveis de cefaleia. E essa cefaleia, claro, tem uma origem muscular, tensional, semelhante à cervicogênica que Jefferson falou. E a gente pode ter tanto oriundo de alterações miofaciais, de alterações da musculatura, com tensão de musculatura, com bruxismo, que é aquele ato de ranger os dentes, pacientes que têm alteração de mordida, ou por falta de elementos dentários, ou por uma respiração oral de suplência durante toda a infância e adolescência, e mantendo um padrão de arcada dentária, que não há uma coaptação adequada na mordida. Isso pode gerar trauma crônico na articulação, que pode ser uni ou bilateral. E normalmente a dor irradia muito para a região de ouvido, e a gente costuma falar que essa dor é uma dor meio estrelada, porque ela vem para a região de ouvido, ela às vezes vem para pescoço e pode doer a região de cabeça, principalmente essa região parietal e temporal. E além dessa causa de origem muscular, de origem por alteração de mordida, você tem as causas de distúrbio crônico da ATM por alteração da própria estrutura da articulação. Só queria chamar a atenção porque falou em unilateral e falou desse reflexo para pescoço, para cabeça, que é uma causa possível também, que é muito comum hoje em dia, a gente pega muito nos consultórios, tanto de otorrino quanto de buco, de dentista. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados, vamos conferir agora o resultado da nossa enquete. A gente fez a seguinte pergunta hoje aqui no nosso programa. Você precisou mudar alguns hábitos para aliviar as dores de cabeça frequentes? Essas dores frequentes você precisou? 69% das pessoas que participaram aqui com a gente responderam que sim, que precisaram mudar alguns hábitos para aliviar as dores frequentes. 31% respondeu que não. A você que respondeu a nossa enquete, muito obrigado pela participação. Agora a gente chega na reta final do programa. É o momento de agradecer aqui aos nossos convidados, Dr. Jefferson Souza, ele que é neurologista. Muito obrigado pela participação. O espaço agora fica aberto para as considerações finais. Fique à vontade. Mais uma vez, obrigado pelo convite. A gente está sempre disponível a ajudar a esclarecer os telespectadores. E é importante, como foi frisado durante todo o processo, que dores de cabeça que sejam persistentes, que fujam da rotina habitual da pessoa, que elas sejam investigadas e sejam acompanhadas por médicos. Não retardem diagnósticos que muitas vezes podem salvar vidas ou devolver qualidade de vida. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Jefferson. Também queria agradecer a doutora Nayara Amorim, otorrinolaringologista. Obrigado pela participação. Considerações finais também. Fique à vontade. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer participar. Essa forma de chegada ao público para trazer esclarecimentos na área de saúde é fantástica e é um prazer sempre participar. Fiquei muito feliz com o resultado da enquete, porque a maioria das pessoas estão realmente tendo a consciência de que é necessário a mudança de hábitos ótimo e essa parceria com o médico para que faça um correto tratamento, uma qualidade de vida. A gente prima hoje por qualidade de vida sempre e fico feliz que a gente possa ter ajudado de alguma forma nesse sentido. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigado aqui aos convidados. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. E a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!